Brasília, gente, porque o presidente Jair Bolsonaro, já inclusive candidato à reeleição, chamou alguns governantes estrangeiros para os atos do dia 7 de setembro. E a nossa Paola Cuenca já está conectada aqui e vai trazer todos os detalhes para a gente. Tudo bem, Paola? Seja muito bem-vinda. Olá, tudo bem? Bom dia a todos. De fato, o presidente da República, Jair Bolsonaro, fez um convite para que outros chefes de estados de países que falam a língua portuguesa possam comparecer até essa comemoração do bicentenário da independência do Brasil, a comemoração dos 200 anos da independência, que vai acontecer no dia 7 de setembro deste ano, ou seja, já no mês que vem. O presidente da República fez esse convite para os chefes de estados dos países Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, também Cabo Verde, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. Já um indicativo de que o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo, deve sim confirmar a sua participação e, de fato, vir até o Brasil para poder participar dessas comemorações do bicentenário. E cabe a gente lembrar que nesse final de semana, o presidente da República, ao participar do evento de oficialização do lançamento de candidatura de Tarcísio Freitas ao governo do estado de São Paulo, também anunciou uma inovação para esse 7 de setembro. Além de ter o desfile militar, que já estava previsto para 7 de setembro aqui em Brasília, acontecendo na parte da manhã, na parte da tarde, a partir das 4 horas da tarde, deve acontecer um desfile militar oficial no Rio de Janeiro, ali na orla de Copacabana. Tanques, então, devem desfilar também junto com militares das Forças Armadas nessa comemoração dos 200 anos da independência do Brasil. Muito bem, Paola, obrigado pelas suas informações. A Paola Cuenca trazendo tudo diretamente de Brasília, os bastidores da política nacional. E a gente começa repercutindo um pouco isso, certo, Paulinha? Afinal de contas, a gente quer entender se essa convocação é um ato absolutamente normal, se vocês acham que isso vai ter algum tipo de diferenciação, né, do que vai ser o ato em Brasília para os atos no Rio de Janeiro, em São Paulo. Guga, começa. Não, é completamente normal você convidar, enfim, diplomatas, presidentes de outros países, nesse caso, países que foram colonizados por Portugal, que falam a língua portuguesa, para participar, claro, desse evento, do bicentenário da República. Então faz todo sentido. Agora, o que o Bolsonaro está fazendo junto a isso é uma convocação para uma manifestação no Rio de Janeiro, essa sim, com um caráter um pouco mais radical. É isso que está ficando claro para a imprensa, que de um lado vai ter uma manifestação corriqueira, normal, um evento que sempre acontece e que nos últimos 2 anos não aconteceu por conta da pandemia, mas que agora vai ser retomado, deve ir muita gente, são 4.500 militares que vão participar dessa festa, e é uma festa, então faz todo sentido você convidar quem você quiser. O Bolsonaro está correto em fazer isso, até porque dessa maneira ele tira aquele caráter que estava dando a impressão, né, de que ia ser mais uma manifestação anti-sistema, anti-STF. Então ele vai tirando um pouco esse peso de Brasília. Porém, no Rio de Janeiro é esperado sim, talvez aquelas manifestações mais virulentas do Bolsonaro, quem sabe ameaçando mais uma vez não cumprir decisões do STF, como ele já fez no passado. Não sabemos. Agora, que no Rio de Janeiro deve ser bem diferente de Brasília, deve sim. Muito bem, você já acabou o debate, né, Paulinha? Porque o Guga Noblar achou normal convidar os estrangeiros, não sei para que nós estamos aqui, certo, Zé Martinez? Finalmente tive que concordar com o Guga em alguma coisa, né? E já começamos o programa. Tá tão louco esse programa que hoje comecei o programa concordando com o Guga. Mas também, lógico, que tem essa questão, além do símbolo, né? São 200 anos de independência, tem também a questão, acredito eu, do Bolsonaro mostrar para esses líderes, né? Até para o próprio presidente de Portugal, mesmo com a desfeita que ele fez, mesmo com essa coisa tão feia, essa atitude que ele teve de se reunir com Lula, com Temer, antes de se reunir com o presidente Bolsonaro, né? O chefe de Estado do Brasil. Mesmo assim, ele o convidou para quê? Acredito eu que seja também para mostrar o apoio, o forte apoio que o Bolsonaro tem dos brasileiros. Não só na questão de defender a democracia, mas também bater nessa tecla aí da urna eletrônica, de mais transparência no processo eleitoral. É para mostrar que ele não está sozinho. É para mostrar que o Fachin, os ministros do Supremo Tribunal Federal falam uma coisa, mas não é bem assim
assim que acontece, é para mostrar o cenário real brasileiro. Então, as ruas lotadas de famílias, pessoas de bem, que querem uma nação com democracia, com mais transparência, crianças, pais mais com crianças, idosos. Acredito que também seja isso que o Bolsonaro quer passar, quer passar essa mensagem subliminar para esses representantes, que ele não é antidemocrático, muito pelo contrário. Se está convidando esses chefes de Estado, esses diplomatas, é porque ele quer mostrar que ele sim, de fato, defende a democracia. Diferente de Cuba, por exemplo, que todos os chefes de Estado que vão a Cuba, que visitam a ditadura, são governos de esquerda. O Bolsonaro, ele convida esquerdista, ele convida direitista, quem concorda com ele, quem discorda dele, porque é democrático. Em Cuba, para você entrar, precisa até de autorização. Se um jornalista vai fazer alguma pesquisa lá, vai para fora do país e volta falando mal sobre Cuba, tiram a credencial e nunca mais consegue entrar. Então, o Bolsonaro quer mostrar como, de fato, ele sim é uma pessoa que defende a democracia e recebe todos, quem concorda com ele, quem discorda e os desrespeita, porque o que o presidente de Portugal fez foi um grande desrespeito com a imagem do presidente. Muito bem, cadê o nosso Ursão? Coloca o Ursão aqui na tela. Vini, você vai colocar aqui na minha auxiliar ou nessa? Onde você quiser, você manda. Eu só quero ver o Ursão aqui, porque eu quero perguntar para ele justamente sobre, em primeiro lugar, Paulinho, essa questão da polêmica aí que estão trazendo. Eu quero entender se existe essa polêmica ou se é um ato absolutamente normal de um presidente da República chamar presidentes de língua portuguesa aqui para o 7 de setembro. Mas eu queria um comentário seu também a respeito de uma diferenciação de 7 de setembro, porque existe um 7 de setembro que é em Brasília, que é mais formal e é justamente com a presença dos chefes de Estado, mas o presidente da República confirmou presença inclusive no Rio de Janeiro, é isso? Se eu não estiver enganado. Sim. Esse já vai ter um tom político um pouco mais forte, né? Vai. Pois é, hoje o programa está estranho, porque tanto o Guga tomou banho, quanto tá concordando aí com a normalidade das coisas. Então, eu não sei como é que vão ser as coisas a partir de agora, mas vamos tentar, vamos ver o que vai dar esse programa novo aqui. Olha só, normalidade, eu gosto do jeito como a imprensa constrói as manchetes. Todo mundo constrói da seguinte forma: presidente convida para atos. Aí você fala assim, convida para atos, você fala assim, deve ter alguma coisa, deve ser para a parte política, né? Não, ele convidou para a parada de 7 de setembro. Atos que terão militares. Terão militares? Mas que estranho. Teremos militares na rua? Todo 7 de setembro nós temos militares na rua. Então eu gosto da forma, eu acho curiosa a forma como a imprensa constrói as manchetes, que passa do clickbait e leva o espectador ao erro, né, da interpretação. A normalidade é tanta que até o Guga concordou. Agora, sem dúvida nenhuma, o presidente também, na semana passada, convocou a população, essa sim, para atos, para ir às ruas, manifestar pela última vez a sua vontade. E essa não é que há uma impressão de que há uma manifestação antissistema, como o Guga disse. Ela é, de fato, assumidamente uma manifestação antissistema. Não só pelo que o presidente está falando, para mostrar aos togados, as pessoas lá de capa preta, o que a população pensa, de novo, que eles parecem que são surdos, que a população já vem fazendo isso, fez isso de forma enorme no último 7 de setembro, mas também para manifestar os seus desejos e a sua repulsa contra diversas coisas que vêm acontecendo no Brasil nos últimos anos. Diversas coisas que eu já listei aqui, restrições de liberdades, restrições à democracia que nós vemos sofrendo, e que a população não está satisfeita com isso. Então é muito oportuno que o presidente esteja fazendo isso e vá ao Rio de Janeiro, e tomara que vá a São Paulo também, e que vá em outros lugares. Ele tem todo o direito, ele ainda é um brasileiro, né? Então ele tem todo o direito de se manifestar e como um líder popular, de chamar as pessoas para que elas se manifestem. Mas o Paulinho, posso só trazer um ponto aqui que eu acho que é o que todo mundo está querendo entender? Qual que é a treta do 7 de setembro? Qual que é o problema do 7 de setembro hoje? É o que eu vou na avaliação de vocês. Eu quero do ponto de vista das óticas diferentes. O Guga está mais alinhado com a esquerda, o Paulo mais à direita. Eu quero entender o seguinte: onde é que vai ser a polêmica? O que o presidente da República vai fazer que aí vai chegar e falar, putz, isso aí vai tremer base no Brasil, democracia está em risco, alguma coisa nesse sentido. O que ele vai fazer? O receio é com o Rio de Janeiro.
O receio agora é o que vai acontecer na manifestação do Rio de Janeiro. De fato, o de Brasília está blindado. Vai ter presidente do Senado, ministro do STF, vai ter presidente de Portugal. Em Brasília não vai haver espaço para o Bolsonaro fazer declarações muito ostensivas, enfim, aquelas falas golpistas com caráter antissistema de não querer aceitar, às vezes, resultado da eleição ou não aceitar uma decisão da justiça. Isso vai ficar um pouco complicado para ele fazer em Brasília. Então a expectativa é que seja uma coisa mais formal. Vai ser aquela festa tradicional em Brasília. No Rio de Janeiro o bicho pode pegar mesmo. E o Bolsonaro, ele tem o direito de fazer a reunião que ele quiser. Ele é um candidato. O que o Bolsonaro não pode fazer é, como presidente, como chefe de uma nação, como aquele que jurou defender todas as instituições, atacar de maneira leviana outra instituição, a justiça no caso, que divide o poder com ele. Para você fazer um ataque contra o poder judiciário, para você falar essas coisas de que a justiça está podando a justiça tem um lado, ele chega a dizer, inclusive, que a justiça atua para um lado, né, para o adversário dele. Esse é o tipo de acusação que um chefe de Estado só pode fazer se tiver provas contundentes, e não de maneira irresponsável, e não jogando muitas vezes o que já foi depois mostrado como mentiras, como fake news. Ele faz isso o tempo inteiro. Isso é leviano, isso é errado. Ele não pode fazer uma reunião no Rio de Janeiro dizendo que é um último ato, aquele último momento, como se fosse um momento derradeiro para, veremos se vai ser isso, mais uma vez incitar a turba dele a se colocar contra o STF. Agora, ele não pode provocar essa rosca de novo. Será que as pesquisas vão ditar muito o discurso do presidente da República no 7 de setembro? Deveria. Porque, por mais exemplo, radicalizado ou menos radicalizado? Nós temos um cenário, por exemplo, de um Bolsonaro encostando no Lula ou até ultrapassando um Lula em setembro. Enfim, a gente não sabe o que pode vir a acontecer Esse a partir cenário de agosto. aí só na cabeça da Michelle. Enfim, mas existe uma possibilidade. A outra possibilidade, talvez, é o Lula manter essa distância, ou aumentar essa distância, enfim. Vocês acham que as pesquisas podem ditar o curso desse processo? Não, só um ponto que eu queria trazer, independente do que o Bolsonaro vá assumir, de mais radicalizado, menos, enfim, o que ele vai fazer, a questão da presença de público é uma coisa muito esperada para essa data, né? Vai ter Entender gente. quantas pessoas estarão ali apoiando o agora também candidato presidente da República, eu acho que isso vai ter muita força, isso vai falar muito alto, agora, né? A quantidade de pessoas participando. O seu Guga Noblar, político. Geraldo Alckmin está preocupado com a diminuição da inflação, hein? Isso é verdade, é um político experiente, claro, sabe que o fator sabe que econômico tem um influi impacto. diretamente. Claro, Zoe, claro. você em seguida, Paulo. Não, Paulo, eu acredito que não vai interferir essa questão das pesquisas, porque você mesmo no programa traz sempre esse ponto de será que o Bolsonaro está fazendo bem? Você acredita que é um tiro no pé ele ficar batendo nessa tecla do processo eleitoral, da urna eletrônica. E mesmo com as pesquisas saindo, toda semana a gente tem pesquisa nova, mesmo com isso ele continua batendo nas inconstitucionalidades do Supremo Tribunal. Então, o que a gente pode tirar, né, de conclusão disso? Que o Bolsonaro, ele está muito mais preocupado com a liberdade, com a democracia, com o processo eleitoral legítimo, que seja respeitado o devido processo legal, que o Supremo não interfira mais nas pautas do Congresso. É isso que, de fato, o Bolsonaro quer, é isso que, de fato, ele está interessado, em que essas coisas sejam cumpridas. Não é papo de golpista, de antissistema, nada disso. É uma coisa muito simples, porque hoje, no Brasil, a gente vive com um judiciário que julga, é vítima e julga, e investiga, e faz todo o processo, né? Passa por cima de tudo, atropela o devido processo legal, manda prender sem nenhum crime que dê respaldo, interfere em assuntos que dizem respeito ao legislativo, ao executivo. Então, o que o Bolsonaro quer, e ele mostra isso com o seu discurso, é uma coisa muito simples, que seja respeitado o processo eleitoral, que o Supremo Tribunal Federal volte a fazer o que fazia, o quê? Ler a Constituição e colocá-la em prática, e pare de ser um órgão político, que foi nisso que hoje o Supremo Tribunal Federal se tornou mais um órgão político e não mais técnico. Paulinho, me traz uma análise sua do seguinte cenário. Imagine que a gente tenha milhões de pessoas nas ruas no 7 de setembro. O que muda na disputa eleitoral? Olha só, é normal que o Bolsonaro, que é um político, normal que ele faça crítica aos abusos da justiça. Ele tá lá para dar voz ao eleitor dele. O Bolsonaro tá lá para fazer isso. O que não é normal
são os ministros do Supremo Tribunal Federal fazerem discurso político, e eles não são políticos, né? Deveriam se manifestar somente nos autos, mas, no entanto, atacam o presidente no Brasil e no exterior. Isso é que é o anormal. Agora, se o presidente fazer essas críticas for, como usar o termo do Guga, porque esse termo é chave, incitar a população, incitar ao quê? E eu vou dizer por que esse termo é chave. Porque isso é uma cópia, é um copiar e colar, um Ctrl-C, Ctrl-V do que foi feito aqui nos Estados Unidos. Então o presidente vai, chama a população, dá voz a algo que a população inteira, não a população inteira, deixa eu ser mais preciso aqui, que uma parcela enorme da população e quase que todo o seu eleitorado pensam, e aí chamam isso de incitar a turba, como se o presidente não tivesse a obrigação de dar voz ao seu eleitorado, como se ele não estivesse lá justamente para isso. E por que isso é preocupante? Porque a narrativa que tentaram colar aqui nos Estados Unidos, inclusive com todas as mentiras do mundo, dizendo que morreram 6 pessoas no 6 de janeiro, que o Capitólio foi invadido, todas as mentiras do mundo. No final das contas viram que as pessoas que tinham morrido não tinham morrido, não era bem assim, um morreu de infarto, o outro se suicidou, a outra, na verdade, morreu justamente vítima de agressão policial. Todas as narrativas foram sendo desconstruídas ao longo do tempo. Mas a ideia era o quê? Era dizer que o presidente Trump incitou a população a invadir e tentar um golpe de Estado. É essa a preocupação que as pessoas têm que ter quando você me pergunta quantas as milhões de pessoas nas ruas. A minha preocupação é o seguinte, claro, quando tivermos provavelmente ou possivelmente a maior manifestação da história do Brasil, e será uma demonstração de força eleitoral do presidente Bolsonaro gigantesco. Não adianta o Datafolha dizer que ele tem 0% dos votos e você vê nas ruas milhões de pessoas. Não adianta, as pessoas elas se chocam com essa realidade. Esse é o primeiro ponto. Agora, o segundo ponto é a tentativa de... a preocupação que eu tenho com, inclusive, agentes infiltrados, agentes provocadores infiltrados, que vão tentar usar qualquer coisa nessa manifestação, e quando você tem milhões de pessoas juntas, irritadas, revoltadas, qualquer coisa pode acontecer sim, tudo o que acontecer será utilizado para culpar o presidente. E de antemão, está escrito aí, está dito pelo Guga qual que vai ser a narrativa da imprensa. Ele incitou, como se o presidente não tivesse que dar voz aos seus eleitores, como se isso fosse um abuso, como se isso fosse uma coisa de outro mundo. Escuta, o Guga Noblar invadiu, hein, Paulinho, o 7 de setembro de 2021, Foi. né? Eu fui lá, disfarçado. Disfarçado, isso que eu ia perguntar. Lógico, né? Uma bandana do Bolsonaro, mais uma máscara do Bolsonaro, uma camisa da CBF, acabou. Já tava ali no meio, um óculos escuro. Quero ver se você tem peito de ir sem máscara. Não sei máscara, eu não vou não, mas arregão. eu vou te dizer assim que não eu vai ficar notei... bem, vai acontecer nada com isso. Eu notei lá que tinha uma galera a favor, realmente, de um discurso golpista, vamos invadir, e ao mesmo tempo tinha uma galera contra. Você tem os dois ali. Você não é infiltrado. Mas a manifestação é um pouco... É porque a galera achou que ia ser geral. Daqui a pouquinho